Um dos elementos, um dos fatores voltados até mesmo para o contexto de produção e no contexto geral, mais subjetivos que eu conheço até hoje é a qualidade. Quer um exemplo? Alguém aí mora sozinho ou já morou sozinho? E aí você compara quando você contrata uma diarista ou quando você contrata uma, que nós chamamos de faxineira, né? Em casa. Às vezes eu vejo lá o que acontece. Tem uma teia de aranha que só a minha esposa, Deus e a NASA sabem onde está. Mas ela falou para a moça que está lá fazendo o trabalho? Não, ela não falou. A hora que a pessoa sai, ela fala, se fosse para fazer desse jeito, eu mesmo tinha feito. Por que, Ana Carolina? Né? Grandão, 1,87 m de altura, então eu tenho que falar baixinho, né? Por que, amor? Você falou pra ela, Carol, você acha que ela ia saber, né? É claro que não. Agora, quem mora sozinho, não. Já morei sozinho, às vezes contratava ali alguém, a pessoa chega, aquela roupaiada, chegava, dobrava, guardava, lavava o banheiro, a louça, dava uma guardadinha, passava um pano no chão, você chegava assim, aí, bonito, hein? Aí, padrão. Ou seja, a qualidade é extremamente subjetiva, depende de pessoa para pessoa, depende de momentos específicos, né? Às vezes você vê muita qualidade em algo que eu posso não ver, assim como é o gosto, por exemplo, né? Como é o bonito, como é o confortável. Então, outro dia eu ainda falei para uma pessoa, como que aguenta andar num salto? Ah, não, esse sapato é extremamente confortável. Gente, confortável para mim é Havaianas, né? Confortável, no máximo, assim, um tênis, um salto mais ou menos dessa altura. Então, é por isso que nós falamos da subjetividade do fator qualidade. Então, nesse momento, qual é o nosso grande objetivo? É lhe apresentar esses conceitos. É lhe apresentar os fatores inerentes à qualidade. Como que eu determino se tem qualidade ou não? Acompanhe comigo, vamos lá. Olha só, alguns conceitos de qualidade. Se você perguntar na rua, o que é qualidade? É aquilo que é bom. Ok, eu também concordo, só que aquilo que é bom ao meu ponto de vista, sob o meu olhar. Né? E aí nós temos alguns outros conceitos. Grau no qual um composto de atributos atende a requisitos. Ok, eu comprei o produto para isso, ele me serve para isso, então ele tem qualidade. Eu sempre cito como exemplo que é assim, ó, de cada 10 viagens minha, 11 eu esqueço o abençoado do carregador de celular. Então, às vezes é viagem bate e volta, 1, 2 dias, chega ali eu numa banquinha qualquer, eu compro um carregador. O que eu espero daquele carregador? Paguei 15, eu quero mesmo que ele dure uns 2 anos? É claro que não, eu quero que ele dure 2 dias. Se ele estragar no primeiro dia, né, então eu falo que ele não tem qualidade. Se ele durar os 2, para mim tá ótimo. Beleza, maravilha. Para mim ele já atendeu aos meus requisitos específicos, ok? Dando continuidade aqui, no conceito de qualidade, produtos e serviços que agregam valor. Lembrando que valor está muito distante de preço e de custo. E também produtos que estão em conformidade com normas e regulamentações, ok? Tudo isso daqui eu posso adotar como conceito da qualidade. Agora, quais são os atributos da qualidade? Esse sim. Esses são menos subjetivos, mas ainda assim dependem da especificidade, depende do motivo. Bom, para mim, se o produto ele apresenta um bom desempenho técnico ou funcional, vamos tomar como exemplo aí um celular, eu posso falar que ele tem qualidade. A própria disponibilidade, né? Então, olha, eu procuro o produto e ele está disponível. Um produto confiável. Um produto que tem, isso aqui sim é um trava-língua, né? Manutenibilidade, ou seja, o produto estraga, mas eu consigo fazer a manutenção. É igual carro, né? Carro, a primeira coisa que você fala assim, ó, mas eu vou comprar esse carro, mas eu encontro peça? O cara fala, opa, encontra sim na fábrica, né? A durabilidade, aquilo que é durável, conformidade. Conformidade com o quê? Com as minhas expectativas, conformidade com a minha exigência, instalação e orientação de uso, assistência técnica. Ah, o produto dá manutenção? Dá. Opa, mas você não acha uma assistência técnica dentro do território nacional. Interface com o meio ambiente, né?
e qualidade percebida em relação à marca. Esses dois eu quero fazer um adendo, porque hoje nós consumidores estamos cada vez mais sensíveis a adquirirmos produtos de empresas que demonstram, que denotam responsabilidade socioambiental. E essas empresas se utilizam, está certíssimo, disso como um marketing ambiental. Olha, compre o nosso produto porque nós plantamos árvores, compre o nosso produto porque nós atuamos em relação às pessoas, né, em vulnerabilidade social, compre o nosso produto porque nós contribuímos para a restauração de matas ciliares, né? Então são produtos sustentáveis, produtos de reciclagem. Então, isso também, dependendo do meu viés ambiental, dependendo daquilo que eu tenho como premissa ambiental, para mim é um produto de qualidade. Dá-se aí os produtos orgânicos, por exemplo. Normalmente são mais caros, né? Mas fala, olha, é um produto que não tem veneno, é um produto que não tem lá uma série de agrotóxicos, então ele denota uma maior qualidade. Para outras pessoas, às vezes eu fico olhando, às vezes eu passo na vitrine de alguma loja e vejo lá assim uma calça. R$ 789. E eu fico procurando a quantidade embaixo, porque às vezes é a caixa de calça, né? Vem lá com 30, 40... Porque, gente, R$ 789 eu compro calça por uns 3 anos. Na minha cabeça, e aí aparece novamente a subjetividade, não tem lógica alguém pagar tão caro numa calça. 1.000 e poucos reais, 10, 12 mil reais num celular. Mas essa pessoa percebe, esse tipo de cliente, né? Quem demanda esse tipo de produto, se está lá à venda é porque tem demanda, ele percebe qualidade em relação à marca. Ele não usa uma camisa, ele usa uma camisa da marca tal. Ok? Então esse também é um fator que leva aí a pessoa ou o cliente constatar qualidade. Ok? Mas o produto para ter qualidade ele precisa ter todos esses atributos? É claro que não. Alguns, e eu volto a falar, são mutuamente excludentes. Né? Então eu tenho ali um atributo excluindo o outro. Outros já podem ter vários atributos, ok? Mas esses são alguns dos atributos e eles podem virar inclusive prioridades competitivas quando nós falamos em qualidade. E como se dá o gerenciamento da qualidade? Novamente, nós temos aí um processo. Primeiro, tá? O que é o gerenciamento da qualidade? Nada mais é do que um conjunto de estratégias, de práticas, de métodos e técnicas que são aplicadas tanto, preste atenção nisso daqui, ó, durante quanto ao final do processo produtivo. Um dos grandes gurus da qualidade, o Deming, falava o seguinte: uma empresa ela não precisa de um produto perfeito. Uma empresa, ela deve focar em ter processos perfeitos. Porque a partir do momento em que eu tenho processos perfeitos, o produto perfeito, o produto acabado, ele é só uma consequência. E então nós temos que nos afastarmos, nós temos que nos despirmos dessa ideia de que qualidade você só se verifica lá no final. É o meu jargão. Quem controla no final, e muitas vezes não faz controle, ele faz autópsia. Tá? O processo inteiro já está comprometido, você já matou toda a sua lucratividade, toda a sua competitividade por deixar para avaliar lá no final, ok? É igual quem faz controle de estoque uma vez por ano. Ele, em algumas situações, ele não faz controle, ele faz a autópsia. Então, durante o processo, também é momento de se analisar, né, o padrão de qualidade. Voltando ao quadro, nós temos aqui primeiro, o planejamento da qualidade. Então é o momento em que deve-se estabelecer as metas, identificar quais são os atributos exigidos pelo cliente, né? E alguns outros fatores. Aí sim, com base nessas metas, com base nesses atributos, prover o controle da qualidade, atuar naquilo que, aquelas divergências que foram constatadas, e aí sim nós partimos para a melhoria da qualidade. Aqui eu acho bacana esse provar a necessidade, né? Porque às vezes fala assim, para mostrar serviço tem umas ideias que você olha e fala assim, mas gente, mudou no quê? Melhorou no quê? Né? Mim fala, melhorou foi em nada, foi só para infernizar mesmo, foi só para atrapalhar o serviço, beleza? E tô eu perdido com o passador de slide aqui novamente. Em relação
as ferramentas de qualidade. A primeira ferramenta, e essa é amplamente utilizada, é o ciclo PDCA. Né? PDCA vem lá de do, que é executar, check, checar, o ACT aqui, ó, de action, né? Agir e o planejar, ok? Então, definir metas, fazer, realizar, fazer a comparação, esse checar, inclusive, entre aquilo que foi realizado, aquilo que tinha como meta, a própria folha de verificação, né? Então, fazer lá a análise de um lote, como foi aqui, ó, relacionado aí como exemplo, ok? Então, essas são ferramentas bastante simples da qualidade. Bom, uma outra ferramenta é o MASP. O MASP é o método de análise e solução de problemas. Se você perceber bem, ele também está firmado em quem? No PDCA. Ok? Só que ele traz aí algumas outras funções, algumas outras atribuições. O próprio diagrama de Ishikawa, gosto bastante do diagrama de Ishikawa, exatamente por ele contribuir para que sejam identificadas as causas primárias, ou seja, aquelas que estão diretamente contribuindo para o problema, mas também as causas secundárias e terciárias. Às vezes eu comprei um produto de uma matéria-prima de péssima qualidade. É óbvio que ela vai impactar lá no meu produto acabado. Mas por que eu comprei uma matéria-prima de péssima qualidade? Porque o meu financeiro não pagou o fornecedor que me entregava o produto de melhor qualidade. Então, isso aqui, essa é uma causa secundária. E dentro do contexto de qualidade, nós temos ainda o gerenciamento da qualidade total, que nós conhecemos aí como esse TQM, ok? Então, olha, é uma filosofia de gestão focada na melhoria contínua, busca sempre combinação de pessoas e processos a fim de reduzir os erros, ou seja, eu preciso ter aqui, atuando de forma nivelada, tanto a mão de obra quanto equipamentos e maquinários, né? Traz como premissa uma abordagem preventiva em relação à qualidade, e aqui a importância de se analisar o processo, e tem a orientação do cliente como foco principal. Essa estratégia aqui, ela tem um nome, chama Customer Centric, ou seja, o cliente no centro. Tudo que a empresa faz, ela faz em função de atender o cliente. E quais os benefícios auferidos aí, ó, por meio da TQM, do gerenciamento da qualidade total? Aumento da eficiência e produtividade, redução de retrabalhos e desperdícios, melhoria contínua dos processos e, é claro, a satisfação do cliente como um resultado final. E além disso, tá, e influencia diretamente também no meu processo de qualidade, na busca pela qualidade, a manutenção produtiva total. Tá? Essa manutenção produtiva total é uma filosofia gerencial que tem como objetivo aumentar a produtividade. Como? Por meio da redução de perdas, de paradas, de falhas, né? Então, é claro que isso vai resultar num aumento da disponibilidade do equipamento, redução dos desperdícios, melhoria da qualidade no processo produtivo. E aí, essa manutenção produtiva total, ela ainda tem alguns pilares, né? Ou seja, são algumas premissas. Dentro desses pilares, tá? Eu quero trazer 3 para vocês que é extremamente importante. É esses daqui, ó. Treinamento e educação, a manutenção produtiva total, ainda no projeto do produto, ou seja, a identificação de eventuais falhas ainda no projeto, e aqui, ó, muito bacana, a manutenção produtiva total administrativa. Mas por quê? Bom, primeiro, no projeto, eu consigo identificar essas falhas, eu consigo apontar eventuais problemas. Então, bora, vamos produzir. Cadê as ordens de produção? Ah, não deu para emitir. Por quê? Porque o computador do PPCP está queimado.
porque a impressora lá do departamento não funciona, nós não conseguimos emitir as ordens porque a internet está desligada. Então, o que a manutenção produtiva total fala? É preciso ter congruência. Parece clichê de gestão, né? Atuar como uma engrenagem, mas sim, precisa ter congruência, precisa ter uma combinação de todos os fatores em vistas a atingir esse objetivo máximo. O grande mal de algumas empresas, vocês fazem manutenção, opa, estragou, a gente arruma, mas peraí. Quando se fala de manutenção produtiva total, o foco é sempre na prevenção. Tá? É sempre antecipar o problema e dar também autonomia ao operador. Ok? Então, esse aí é a grande sacada, é a grande deixa da manutenção produtiva total, que em relação às demais atuações pode contribuir e muito para a satisfação e a melhoria da qualidade de um produto ou de um serviço.